Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos diante dos irmãos, dentro da sua casa ou num outro lugar, através do qual aonde você está e através da aparelhagem eletrônica você está nos assistindo. Nós estamos chegando e queremos chegar, antes de tudo, ao seu coração, com a palavra de Deus, com mensagens que venham do Senhor, para lhe ajudar e a nos ajudar a passar os dias nos quais nós estamos vivendo. Então, que a graça e misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Nessa semana, irmãos, nós fizemos uma consulta ao nosso Conselho de Administração sobre a viabilidade de voltarmos durante as celebrações da Páscoa cristã, já que o município autorizou as igrejas voltarem com mais algumas restrições, não mais os 40%, mais os 25% de ocupação. Mas também resolvemos pela primeira vez, já que nós entendemos que será um assunto pertinente a eles, consultar os 8 médicos que são membros da igreja. Né? A igreja tem 8 médicos que são membros daqui, e nós fizemos então a pergunta a eles, o que eles achavam. Dos irmãos do Conselho de Administração, que são 12, 4 não votaram, mas o voto dos 8 deu 6 contra, que nós votássemos, e 2 somente a favor. Entendemos que essa era a tendência. Em relação aos médicos, dos 8 médicos, 6 votaram terminantemente contra, e 2 disseram que, como médicos, tinham que ser contra a gente voltar, embora eles entendessem o quanto é importante a igreja estar aberta por causa das necessidades emocionais e espirituais, né, dos irmãos, mas que a gente teria que ter um pouco mais de paciência e aguardar uma ocasião mais propícia para isso. Eu quero aproveitar aqui, irmãos, eu tenho uma mensagem aqui do pastor José Laurindo Filho, meu amigo de muitos anos, que me ajudou muito e ajudou esta igreja aqui quando eu tive a primeira crise minha, que fiquei internado por aquela série de problemas, né? Ele tomou algumas atitudes e resolveu algumas situações aqui da igreja, inclusive em termos de celebração. Se Abacuque estivesse por aqui, ele disse, creio que ele mandaria o seguinte recado: ainda que os lockdowns continuem, ainda que não volte a trabalhar logo, ainda que não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem duvidosas e perigosas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que políticos permaneçam desviando recursos, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja previsão do fim da pandemia, ainda que tudo demore a voltar ao normal, ainda que haja muitos ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Elohim Adonai, é a minha força, Ele fará meus pés como os da corça e me fará transpor lugares altos. Abacuque 3, 17 a 19. Eu gostaria que os irmãos me dessem atenção, porque eu vou fazer uma leitura aqui de algo que nós vamos fazer acontecer, e eu preciso ficar preso ao texto por causa do tempo, e os irmãos presos também com atenção, para que haja o menos dúvidas possível, o menor número, né, de dúvidas possível. Para nós cristãos batistas, a ceia do Senhor não é um sacramento no sentido de ser um meio de graça. A ceia do Senhor, não deixa, porém, de ser sempre uma forma de nos trazer à mente, à memória, todo o mistério que há no acontecimento de consequências eternas, inexplicáveis pelas palavras humanas, que trouxe o céu à terra na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, ela não é este mistério, mas ela nos recorda fatos misteriosos que aconteceram no coração de Deus antes de acontecer em nós. A ceia do Senhor não deixa de nos lembrar a graça que recebemos e temos por causa de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo por nós e em nós pelo seu Santo Espírito. Ela não é esta graça, nós temos essa graça pelo Espírito Santo de Deus. A ceia não é esta graça, mas ela existe para nos trazer à memória esta graça. Por isso ela foi instituída para ser repetida em memória dele, o Senhor,
porque em memória dele somos confrontados outra vez e outra vez com o inexplicável amor de Deus e a sua incomparável graça. O Senhor Jesus não determinou quantas vezes temos de celebrar a ceia, mas sabemos que devemos nos reunir para celebrá-la em lembrança dele. Porque já passamos um ano sem nos reunirmos para a celebração da ceia do Senhor, limitados que ficamos por causa da pandemia que ainda nos cerca. Com a permissão da maioria dos nossos diáconos, decidimos-nos a celebrar a ceia do Senhor usando os recursos do chamado culto online, entendendo que ainda não chegou o momento dos nossos cultos presenciais que cremos está para acontecer. Sendo assim, nesta próxima quinta-feira, dia 1º de abril, quando estivermos celebrando via online o culto que lembra a instituição da ceia do Senhor, convidamos aos que, sendo membros da nossa igreja e que querendo e podendo, arrumem uma mesa para fazer uma refeição, conforme desejarem, e em meio aos itens que forem colocados, providenciem um copo ou uma caneca e um pouco de suco de uva e também um pedacinho de pão, que pode ser o francês, o de forma, ou outro pão, ou mesmo um biscoito. 2, sentem-se de forma que possam acompanhar o culto pelo celular, pelo computador ou pela televisão, e quando estivermos celebrando a ceia com os que estiverem aqui no templo, que serão os que vão estar envolvidos com as gravações, sigam as instruções que darei, para que no mesmo momento em que os que estiverem no templo estiverem comendo do pão e tomando do cálice, vocês em casa façam o mesmo. 3, se for possível, quando os que estiverem no templo apanhando ou recebendo os elementos, se for a família que estiver à mesa, que o chefe da família ou a pessoa mais idosa, conforme o caso, ponha o suco nos copos. 4, terminando o culto, aproveitem a oportunidade para fazer com que foi colocado à mesa se torne numa refeição com a família, como marido e mulher, como pais e filhos, numa celebração à família. Mas que fique claro que esta forma é se o irmão e a irmã assim puder ou quiser, pois o irmão ou a irmã poderá simplesmente sentar-se na cadeira, na poltrona, na cama ou ficar de pé, conforme o caso, e seguindo o que está sendo transmitido, participar junto do comer do pão e do beber do cálice, fazendo o que foi dito acima, ter um copo ou uma caneca com um pouquinho do suco de uva e mais um pedacinho de pão, qualquer tipo de pão, ou como disse ainda, um biscoito. Como o Senhor Jesus instituiu o que chamamos de ceia do Senhor, usando a ceia da Páscoa com os seus 12 apóstolos, e como Paulo, ao falar sobre a celebração da ceia aos cristãos de Corinto, deixou claro que a mesma se tratava de uma celebração em grupo e não individual, é importante que o irmão ou a irmã possa estar no mesmo momento em que a celebração estiver sendo transmitida. Não, ninguém estará proibido ou proibida de usar este culto em um outro horário que não o oficialmente programado, porque não pôde acessá-lo no momento quando estará sendo transmitido. Mas lembramos que a beleza do aspecto congregacional, o de estarmos juntos, comendo do pão e tomando do cálice, estará diminuída, o que não impede a sua participação posterior. O fazermos isto não significa que estaremos repetindo esta forma de celebrarmos a ceia do Senhor enquanto o Senhor estiver permitindo que esta pandemia continue a limitar nossas ações de ajuntamento. Isso terá de ser decidido depois. Que ninguém se sinta constrangido a ter de participar. Há situações, sabemos, que o local onde os irmãos e irmãs assistem ao culto online não favorecem a esse tipo de participação. Não provoque, por exemplo, animosidades com os que vivem em sua casa, se eles não facilitarem a sua participação. Também pode ser o caso em que você, meu irmão, você, minha irmã, prefira esperar para quando pudermos nos reunir no nosso templo para isto. O não participar não estará interrompendo a sua comunhão com Deus.
A ideia de fazer isto é para que o aspecto do em memória de mim possa se dar depois de um ano sem celebrarmos a ceia do Senhor. Que ninguém fique em dúvida sobre a seriedade deste momento, pois esta forma de se celebrar a ceia é comum entre os que formam as chamadas congregações radiais ou virtuais, isto é, crentes que se convertem e que são mantidos na fé pelas transmissões via rádio ou internet, pois por causa das regiões nas quais vivem ou por causa das perseguições não podem se reunir abertamente para as suas celebrações, então são dirigidos pelas mesmas através dos veículos de comunicação. Fica assim, irmãos, este primeiro aviso que vamos repetir também no culto da noite. E se acharmos que haverá necessidade, conforme a reação dos irmãos, a gente fará também durante a semana alguns áudios sobre isso. Vamos passar a direção do culto, então, à nossa irmã vice-presidente. Bom dia, igreja. Bom dia, amigo que nos assiste nesta manhã. Que a graça e o amor de Jesus Cristo possa ser derramado em sua vida, meu irmão, meu amigo. Que a gratidão a Deus seja o seu desejo nesta manhã. Renda ações de graça. Nós estamos no domingo de Ramos, no domingo que a Jerusalém gritou Hosana ao filho de Davi. E o tema do culto da nossa manhã, aleluia, Hosana ao Rei dos Reis. Que você, meu irmão e amigo que nos assiste, que você possa exclamar, aleluia, Hosana ao Rei dos Reis. Façamos a leitura de introito desta manhã, que se encontra em Mateus 21, de 8 a 11. Convide a sua família, meu irmão, leiamos juntos. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nós vamos louvar ao Senhor com a regência do nosso ministro de música, Cizinho. Bom dia, amada igreja. Hino número 123 do Inário para o culto cristão, a ti, Hosana e glória. A multidão e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu convido, se você tiver possibilidade, de ficar de pé e nós cantarmos esse hino, então. A ti, Hosana e glória, cantava a multidão, saudando-te, ó Cristo, com grande exultação. Tu és o Rei eterno do povo de Israel e vens no santo nome do nosso Deus fiel. Milhares são os anjos que entoam teu louvor, e nós daqui da terra louvamos-te, Senhor. A multidão saudou-te com palmas e com flor, e nós cantamos hinos a ti, ó Redentor. Com vivas te acolheram as portas da paixão, e nós cantamos hoje louvor com gratidão.
volta ao nosso canto de grata exaltação. Sim, seja. Participemos do momento de confissão. Leiamos juntos, igreja e amigo que nos assiste nesta manhã. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Salmos 66, 20. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, desta feita com o irmão Silas. Pego. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e há tanto sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais te deixará. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Participemos, igreja, do nosso momento de oração. Erga a sua voz, clame ao Senhor em gratidão. Jesus ama você. Pastor Valdemir.
Vamos ter, irmãos, nosso momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças e colocarmos os nossos pensamentos no trono da graça de Deus. É uma forma que nós temos, né, para nos isolarmos um pouco do que está ao nosso redor. Mas é claro que Deus não nos ouve dependendo de estarmos com os olhos fechados ou de cabeças baixas, né? É a atitude do coração que determina isso. Mas essas maneiras de fazer é para nos ajudar, nos concentrarmos. Senhor, ajuda-nos a voltarmos ao nosso culto presencial. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para percebermos quando poderemos fazer isso. Olha a nossa situação, Senhor, cada vez, pelo menos pelas notícias, ficando pior. Olha pela Tua igreja, Senhor. Dá-nos a Tua direção, orientação, para batalharmos, enfrentarmos da forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós para vencermos a escuridão. Dá-nos olhos e corações sensíveis, para que possamos perceber neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, amedrontados, solitários, isolados. E se somos uns desses, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem compaixão dos entes queridos dessas pessoas para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Deus, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que já se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos e aos políticos que realmente querem bem do país, o bem da nação. Senhor, olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das Tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do Teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas, remédios e outros. Dá, Senhor, a Tua paciência para vivermos esses dias. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes, presentes nesta árdua luta, juntam-se aos que nos hospitais, nos centros de saúde, salvam vidas, mas colocando as suas em risco. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, Senhor, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Oremos pelos pais e mães de oração. Vamos orar, irmãos, pelos enfermos que estão na nossa lista, conforme a letra do seu nome. Você tem um grupo de pessoas, membros desta igreja ou não, que
que estão contando com as suas orações. O Elson Duarte Cardoso, que tem o seu nome sempre na nossa lista de oração, ele fez parte dos 40 primeiros transplantados de rim no Brasil, é o único que está vivo, né, desse grupo. Mas há pouco tempo ele colocou também, pediu para colocar o nome do seu irmão, que fez um AVC, teve uma série de problemas, voltou para casa, mas veio a falecer, irmãos, no dia de ontem. Vamos pedir então conforto, consolo pela família. Irmã Dona Urandira, esposa do Dr. Jairo Gonçalves, conferencista em nossa igreja, no princípio da nossa história, mas um nome que sempre é lembrado quando a gente fala, sempre há vários que se recordam dele, né? Os dois estão internados por causa da Covid, ele está melhorando bem, mas a irmã Urandir está piorando, a sua situação está se agravando, né? Vamos colocá-la diante do Senhor. Senhor, pedimos a Tua misericórdia em favor do Teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo na Síria. Agora os irmãos terão a exibição de um slide com alguns dados, nos informando da religiosidade na Síria, as religiões e o número de seus praticantes. Temos uma foto de um culto numa igreja síria, após um bombardeio que destruiu uma igreja batista um pouco mais próxima, não tão juntas, mas uma outra cidade. E aí podemos, irmãos, colocar os nossos motivos de oração. A Síria, de tantas passagens no Antigo Testamento, algumas positivas, mas muitas negativas. A Síria de Damasco, cidade para onde foi Paulo para ser batizado por Ananias, e a Síria, que por voltas do ano 50 já tinha várias igrejas que Paulo precisava confirmar. Ao que tudo indica, as pregações cristãs começaram na Síria logo após o dia de Pentecostes. E a Síria, que teve em Antioquia o primeiro grande centro de irradiação do cristianismo após a queda de Jerusalém no ano 70, tornou-se muçulmana em 636 e com isso Damasco, uma das mais históricas cidades do mundo, tornou-se no centro do Império Umayyad, um dos grandes sustentáculos do islamismo em sua expansão por todo o Oriente Médio. Mas a Síria hoje é um país destruído por uma guerra civil violenta que se arrasta por mais de 10 anos e já matou, asseguram fontes sérias, cerca de 594 mil pessoas, fazendo com que a pobreza se alastre de forma cruel e aumentando diariamente o número dos órfãos e crianças totalmente traumatizadas. Tal guerra vem sendo mantida principalmente pelo ódio das facções muçulmanas que lutam contra o governo, mas também que lutam entre si. Tentam todas derrubar um ditador que se perpetua no poder a todo custo, ora mantido por norte-americanos, ora por russos. Por causa da presença cristã desde os primeiros tempos do cristianismo, mesmo em meio ao Islã, os cristãos ditos ortodoxos e véteros ortodoxos, acompanhados pelos católicos romanos, lograram manter um poderoso patrimônio material e cultural que hoje está ameaçado pela diminuição de adeptos que deixam o país por não terem mais condições de subsistir em meio à guerra. Os protestantes ou evangélicos que começaram em 1822, através de uma missão anglicana de linha evangélica visando a conversão dos judeus,
começaram a alcançar os sírios propriamente dito através de uma missão congregacional em 1848. Em 1879, esta obra se passou para os presbiterianos, que organizaram a primeira igreja local e a primeira denominação protestante do país. Os cristãos evangélicos e ou protestantes nunca tiveram uma vida fácil. Rejeitados pelos muçulmanos, facilmente ofendidos pela pregação protestante dos solos Cristos, somente Cristo, sempre enfrentaram também a má vontade dos cristãos ortodoxos e católicos romanos, que os chamavam de hereges e os acusavam de invadirem suas searas. Afinal, as pregações do cristianismo evangélico sempre atraíram poucos muçulmanos, diferentemente do que acontecia com os ortodoxos e católicos romanos, que aderiam ao cristianismo protestante com menores dificuldades. A situação hoje está mais amena, porque o sofrimento imposto a todos os cristãos com a situação do país une a todos. A grande ameaça aos cristãos protestantes que insistem na pregação do Cristo somente atualmente não vem, pelo menos oficialmente, do governo, que é muçulmano. Vem dos segmentos muçulmanos radicais que existem dentro do governo e também existem em todas as facções que lutam contra o tal governo. Espancamentos de cristãos, confiscos de propriedades, raptos e estupros de moças cristãs, bem como raptos de crianças de pais que se tornam cristãos, bombardeios de templos, se tornaram uma constante na vida dos cristãos na Síria. Os atuais 569 mil cristãos ortodoxos orientais e os 362 mil católicos romanos, somando atualmente 932 mil aderentes, há 10 anos passavam de 1,5 milhão de aderentes. Os 33 mil aderentes das mais de 20 denominações protestantes ou evangélicas no país, na verdade só tem 16% de aderentes que podem ser realmente chamados de sírios. Os demais são de etnias que se fixaram no país, mas vieram de fora, 80% então do total dos aderentes. Os 4% restantes são de estrangeiros que vivem temporariamente no país. A obra batista na Síria começou em 1948, através de um sírio convertido ao Evangelho. A nossa Junta de Missões Mundiais coopera com a Convenção Batista da Síria, que foi organizada em 1983 e que é membro da Aliança Batista Mundial. A aliança vem ajudando aos batistas sírios, assim como também o fazem algumas igrejas batistas do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. São ajudas preciosas, mas insuficientes para dar aos nossos irmãos da Síria a força que eles precisam para passar pela tribulação que estão experimentando. Essa força, meus amados, amadas, tem de vir das nossas orações. Identifiquemo-nos então seriamente com os sofrimentos dos nossos irmãos em Cristo, através das nossas súplicas. Eles contam com isto. Senhor, grato porque nós podemos chegar ao Teu trono de graça, na certeza de que Tu nos ouves. E não ousamos, Senhor, Te pedir que Tu nos responda, a não ser de acordo com os Teus propósitos para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Proclamação e edificação. Leiamos juntos, igreja, família, o texto de Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Querido irmão, querido amigo, que você coloque agora o nosso pastor Valdemir em suas mãos, que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã e que você possa oferecer um louvor a Deus e abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã. Meus irmãos, como é praxe da nossa igreja já há um bom tempo, né? Nós nos aproveitamos destas celebrações ditas da Páscoa cristã para fazer uma caminhada dos últimos passos de Jesus até a crucificação. E nesse domingo que nós, pelo calendário dito cristão, se chama de Domingo de Ramos, nós então abrimos oficialmente esta programação da Páscoa
cristã. Vamos ler o texto que tem a ver até com o texto que os irmãos já leram, né, no início do culto, mas que servirá também de base para a nossa reflexão sobre o tema quando Jesus entra em nossa história e em nossa vida. É o de Mateus capítulo 21, de 1 a 13. Vamos ler juntos então, irmãos, para facilitar a leitura congregacional, não querendo que o irmão perca o costume, no entanto, de ter a sua Bíblia, né? Se você já conseguiu abrir na passagem, mesmo que ela vá aparecer no seu vídeo, né? Nós entendemos que isso é importante, mas para aqueles que preferem a leitura assim, vamos aproveitar para que todos possamos lê-la ao mesmo tempo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quando o Senhor Jesus Cristo entra pela última vez em Jerusalém antes da sua crucificação, quando isso acontece, os que saúdam esta entrada de Jesus em Jerusalém fazem parte do que passará a história cristã como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ou como o Domingo de Ramos. E todos ali que presenciam o que está sendo percebido notam que algo novo está realmente para acontecer. Os judeus estão sob o domínio do Império Romano. Eles estão reduzidos a um estado vassalo. Eles formam o que nós chamamos hoje de Palestina, um país sem liberdade. Eles não têm um rei de verdade, isso não lhes é permitido. Eles têm numa das suas regiões um governante que recebe o título de Herodes, mas é um governante restrito, um rei vassalo e não de verdade. Assim, eles ainda podem escolher um sumo sacerdote. Seguindo a tradição, o sumo sacerdote judaico de há muito era a maior posição que se podia ter entre os judeus. O sumo sacerdote fora, por certo tempo, o governante religioso e político mais importante do povo judeu na Judeia, mas quando Jesus está entrando em Jerusalém, só assume a posição de sumo sacerdote quem recebe para isto o aval dos romanos, do governo romano de ocupação. Esse sumo sacerdote precisa então trabalhar para manter tudo como está, para manter o status quo, conforme querem os romanos. O Herodes o Grande, o Herodes dos dias quando Jesus nasceu, construíra bem próximo ao templo de Jerusalém uma fortaleza
que ele decidiu chamar de Fortaleza Antônia, em homenagem ao imperador Marco Antônio. Era, em termos de edifício, um monumento militar enorme, com 4 colunas imensas, e nela havia um efetivo de 600 soldados romanos. É em Jerusalém onde está o governador romano da Judéia, o procônsul Pôncio Pilatos. Mas neste contexto, há muitos judeus que têm a esperança de que eles serão exaltados como uma nação livre, uma grande nação, a nação líder do mundo. Há profecias que eles entendem, prometem, que isto é uma delas, é que aqui, o que está nos rolos, aonde está o que escreveu, por exemplo, o profeta Zacarias, tem a ver com essa esperança deles. Zacarias escreveu isto há uns 520 anos antes de Jesus. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9, 9 e 10. Os rabinos judeus, e há muito, ensinam que isto acontecerá durante as celebrações da Páscoa judaica, a festa maior do povo judeu, quando se celebra a libertação dos hebreus do cativeiro do Egito e se faz então, ou se começa a caminhada em direção à terra prometida, terra na qual os hebreus, agora chamados de judeus, haviam chegado e estavam, mas que não é mais deles. Nessa época é posse romana. Então, meus amados e amadas, então acontece algo. Alguém entra na cidade montado num jumentinho. Não é difícil para muitos dos judeus que são da Judéia e que estão em Jerusalém. Não é difícil para esses, ao ver entrando em Jerusalém, o polêmico profeta chamado Jesus de Nazaré, montado num jumentinho. Não é difícil para esses associar o que está acontecendo ao que dissera o profeta Zacarias. O nome de Jesus se espalhara em toda a Judéia. Se o seu nome causa calafrios ao clero judaico, em meio aos líderes religiosos e nos círculos judaicos comprometidos com a política, o povo comum, no entanto, o tem em grande apreço. As histórias dos seus milagres se espalharam. A sua maneira de ensinar e de viver leva o povo a compará-lo aos seus mestres religiosos e admirá-lo pelo fato de realmente ele ser diferente de todos. Eis que agora esse Jesus vem e entra em Jerusalém, descendo da região onde fica o Monte das Oliveiras, monte para o qual Jesus subirá um pouco depois, para passar pela agonia do Getsemane. Ora, os profetas disseram que o Messias viria do Monte das Oliveiras. Estão, sem dúvida, se lembrando alguns que ele estava vindo do Monte das Oliveiras. Sim, Jesus entra em Jerusalém, que está situada no Vale do Quidron, mas não entra como os comandantes romanos, que entram montados em seus altivos cavalos. Jesus repete o gesto de Salomão, o grande rei Salomão, filho de Davi. Há uns 1000 anos antes desta entrada triunfal, Salomão também caminhou pelo Vale de Quidron, montado num jumentinho para ser entronizado em Jerusalém. Reis generais, quando desejam avisar nos seus domínios que há de tratar a população com benevolência, que hão de promover a paz e não a guerra, entravam montados ou entram montados em jumentos. Eis então o porquê do barulho. Eis porque muitos dos judeus que vivem na Judéia e estão em Jerusalém para a Páscoa judaica começam a falar ao mesmo tempo e suas falas se transformam num imenso barulho. Enquanto esses judeus faziam isso, os judeus e outras partes do mundo que estão em Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica e estão vendo aquilo, se perguntam, mas quem é este? Para boa parte dos judeus da Judéia não há mais dúvida.
É ele, tem de ser ele, o tal profeta de Nazaré. Tem de ser ele, o Messias, que nós estamos esperando. Gritam. Sim, nós temos entre nós os que dizem tê-lo visto curando cegos e paralíticos, aqueles que garantem que ele de 5 pães e 2 peixes fez haver alimento para milhares de pessoas, dizem que ele ressuscitou mortos. Então quem melhor para ser o nosso rei que não ele? Naturalmente, algumas vozes em meio à gritaria dizem, sim, eu vi isso, aconteceu, eu vi, eu estava lá. Então alguém começa a fazer algo e outros repetem. É uma grande multidão, diz o texto, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortam ramos de árvores e espalham pelo caminho. É o tapete que estendem para o rei. Alguém há de se colocar à frente do cortejo e começa a gritar o que logo os demais passam a repetir. Hosana, Hosana ao filho de Davi, salve o filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. É o antigo cântico de Páscoa que os judeus há muito repetem e agora estão aplicando a Jesus. Mas logo essa euforia para alguns vai acabar. Há alguma coisa errada. Jesus não se dirige à fortaleza Antônia, onde está concentrada a força do poder romano invasor, onde está o paganismo blasfemador, dominador, como se espera. Não, ele toma outro caminho. Ele se dirige ao templo. Dirige-se ao templo onde vira as mesas dos cambistas e tumultua a vida dos comerciantes desonestos. Não, ele não vai ao acampamento dos romanos. Ele não vai ao coração da ocupação inimiga, como a grande maioria das pessoas esperava. Não, o Senhor Jesus vai ao coração da alma judaica, da religião judaica, e mexe com a conivência da religião, com o comércio desonesto, espúrio que se faz ali. O comércio do pátio do templo visa facilitar a compra de animais para os sacrifícios, conforme determinados pela lei mosaica ou pelas leis mosaicas, mas está sendo um comércio aviltante, desonesto, porque por ele se vendem animais por preços mais altos do que o normal, e o que é pior, inadequáveis para o sacrifício. Animais que não se encaixam nas exigências da lei mosaica em relação a isso. E ainda de quebra se altera-se o valor do câmbio das moedas estrangeiras. No pátio do templo, a troca de moedas é sempre mais cara. É o comércio desonesto e mantido pelo poder sacerdotal. Pela lei religiosa, todo o comércio de animais para o sacrifício, animais que são vendidos para os peregrinos que chegam a Jerusalém, e todo o câmbio de moedas dos peregrinos, vindo então dos mais diversos lugares do mundo, tudo isso tem de ser feito fora dos limites do templo de Jerusalém, mais além de Quidrom, mas desde que Caifás se tornara no sumo sacerdote, este comércio vem sendo feito dentro do pátio do templo, sobre a alegação de que isso facilita os peregrinos. Mentira. A preocupação de Caifás é com o lucro, a preocupação da sua família, que está por trás de tudo, é com o lucro. Eles são os controladores desse comércio. Usar-se a religião para se conseguir dinheiro, lucros, é coisa muito antiga. Mas a atitude de Jesus deu ensejo à liderança religiosa e política judaica, mais do que assustada com aquela entrada dele num jumentinho, deu ensejo a essa liderança a oportunidade de desviar o sentimento do povo. Não, vejam bem, não pode ser ele o Messias, imaginem. Se ele fora de fato o Messias, ele iria contestar o poder romano.
lá na Fortaleza Antônia, onde estão os soldados. São os romanos pagãos que profanam a nossa fé. Mas vejam, ele invade o nosso lugar sagrado. Que Messias é este? Gente, presta atenção, ele é um farsante, ele é um visionário. Não caiam na conversa dele, seus milagres, tudo ilusão, mágica de rua. Ninguém poderá afirmar, meus amados, quantos que estão nessa multidão da entrada triunfal de Jerusalém, saudando com hosanas, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Ninguém poderá afirmar quantos desses irão estar dentro de mais alguns dias, em meio à multidão que estará gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Podemos acreditar que em meio à multidão que recebe Jesus como que vem em nome do Senhor, estão os que continuarão seguindo Jesus, mas seja como for, o que está acontecendo nessa entrada dita triunfal de Jesus em Jerusalém, não é suficiente para impedir que o próprio povo, incitado pelos seus líderes religiosos, provavelmente aproveitando-se da decepção do povo, que via Jesus, esse Messias, que romperia o poder romano, vai ser fácil para as autoridades, para os líderes religiosos, manipular a massa para que as pessoas gritem: crucifica-o, crucifica-o. Ainda que tenham gritado dias antes: bendito é o que vem, em nome do Senhor, o enviado do Senhor. Não. Muito poucos judeus entendem a natureza do Messias anunciado pelo Antigo Testamento. Muito poucos compreendem que ele não vem para fazer do povo judeu o povo dominante da terra, a nação mais rica da terra. Ele vem para cumprir a bênção dada a este povo, de ser o povo formado a partir de Abraão, por meio de quem todas as nações se tornarão numa só nação, porque ele, o Messias, nasceu deste povo. A profecia de Zacarias, partindo dos carros de combate de Efraim, fala do fim de todas as guerras, e a partir dos limites geográficos que foram prometidos aos judeus, se eles não se desviassem dos caminhos de Deus, a partir desses limites, o rio Eufrates, que tem mais uma conotação simbólica do que geográfica, primeiro porque foi um dos rios mencionados na criação do Jardim do Éden, e segundo porque fica ao norte de Israel, e no norte é que está o polo magnético da terra, a direção do céu, segundo partes da teologia judaica e mesmo da teologia cristã primitiva. A partir desses limites, a promessa do Messias feita em Zacarias fala de uma paz a ser proclamada a todas as nações, de um mar a outro, até os confins da terra, uma paz universal, que será a paz da vitória do Messias nos novos céus e na nova terra. Então, quando Jesus, como Messias, como ungido de Deus, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo assim a profecia de Zacarias, Jesus estava entrando definitivamente na história daquela cidade. E ele sabia aonde iria e o que iria fazer. Sem dúvida, uma boa parte do povo da cidade queria que Jesus fosse a um determinado lugar e fizesse algo que eles tinham na mente, mas o Senhor Jesus sabia aonde devia ir e o que fazer. Sabe? Quando o Senhor Jesus entra na minha história e na sua história, na minha vida e na sua vida, é Ele quem sabe como vai entrar em cada um dos lugares da nossa vida e o que Ele vai ter que fazer em nós. Nunca pense que Jesus vai aceitar fazer parte da sua vida se você disser para Ele: Senhor, o Senhor pode entrar aqui e mexer aqui, mexer acolá, mas mexer com aquilo lá não, aquilo é uma coisinha minha, tá bom? Faça isso e Ele nunca vai entrar na sua vida. Quando o Senhor Jesus, como Messias, entrou em Jerusalém e foi recepcionado daquela forma por uma multidão em delírio que gritava: Hosana ao filho de Davi, enquanto forrava o chão com o ramo das árvores e as suas capas, Ele sabia que aquela adoração para várias pessoas
talvez para a maior parte daquelas pessoas, era apenas algo momentâneo. O que está acontecendo nesta entrada triunfal não irá impedir que, de novo, uma multidão dentro de Jerusalém, temos dito, haverá de gritar em relação ao Senhor Jesus: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas quando ele entra em nossa vida, quando ele entra na minha vida, na sua vida, ele entra para ser cultuado para sempre e para ser exaltado para sempre. Cultuado, exaltado pela nossa maneira de ser. E isso passa a ser tão importante, tão fundamental, que optamos por ter Jesus em nós, na nossa vida, na nossa história, mesmo que isso pressuponha sofrimentos. Não há como receber Jesus na vida, na história, e não sofrer. Quando o Senhor Jesus entra em nossa história, nós lutamos contra o próprio eu. Nessa luta batalhamos contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra as nossas conivências e conveniências pecaminosas. E isto provoca oposição dentro de nós, fora de nós, e traz sofrimentos. Mas por causa de Jesus, nós também podemos sofrer fisicamente. Quando na Inglaterra visitamos Elenir, minha esposa, Marcelo, meu genro, Andréia, minha filha Ana, minha neta, visitamos a abadia de Westminster. E eu pude reparar algo interessante. Em uma determinada parte da abadia, há um espaço com as imagens de pessoas do século XX. Essas imagens dão continuidade a muitas outras imagens de personagens cristãs através dos séculos. E aí eu soube que as imagens das pessoas do século XX foram colocadas ali para ocupar os nichos que ficaram vazios durante 500 anos. Mas que em 1998 os anglicanos resolveram preenchê-los com imagens de mártires cristãos do século XX, fossem ou não anglicanos. Não foi difícil encontrar as imagens de pessoas cujos nomes eu já conhecia, pessoas que pagaram com suas vidas porque assumiram, em nome da fé que tinham, assumiram fazer coisas que contrariavam a impiedade, a injustiça, a iniquidade. Então os anglicanos resolveram colocar na abadia uma estátua em homenagem ao luterano Dietrich Bonhoeffer, fuzilado em 1945 pelos nazistas. Mas eles fizeram uma outra estátua, a de Esther John, uma simples enfermeira presbiteriana que morreu em 1960 ao ser assassinada pela própria família como castigo por haver abandonado o Islã. Colocaram também a imagem do pastor batista Martin Luther King, morto em 1968 por causa da sua luta pelos direitos civis. Também fizeram a estátua de Wang Ximing, pastor metodista fuzilado pela polícia chinesa em 1976 perante 10 mil pessoas num estádio de futebol, porque ele se recusou terminantemente a deixar de crer em Jesus Cristo. Não podiam deixar de fora uma estátua lembrando Janene Jacquilia Lobum, o arcebispo da igreja anglicana de Uganda, assassinado em 1977 por ordens do ditador de Uganda, Idi Amin Dada. Mas o número, irmãos, de mártires por causa do nome do Senhor Jesus continua aparecendo. Organizações que cuidam da igreja que sofre no mundo afirmam que o número de pessoas mortas por serem cristãs aumentou em 60% em 2020 em relação ao ano de 2019. E continuam cristãos sendo mortos por causa da fé em Cristo já nesses primeiros meses de 2021. Isso faz com que permaneça a pergunta: até onde estamos dispostos a ir com Jesus e por causa dele? Das pessoas da multidão que saudou Jesus em Jerusalém, como Hosana, Hosana, salve, salve, uma boa parte, quiçá a maior parte,
queria que Jesus fosse aonde elas queriam que ele fosse. Mas quando viram que Jesus iria para onde eles não imaginavam que ele fosse, o deixaram de lado. E por causa disso não se incomodaram de se virar contra ele, de forma a fazer parte daqueles que vão gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus Cristo em nossa história significa nos colocarmos sob a autoridade suprema da palavra de Deus. É esta palavra que nos diz que devemos saber que Jesus Cristo em nossa história significa aceitarmos a eficácia da redenção que Ele nos dá por causa da sua morte na cruz, redenção confirmada pela verdade de sua ressurreição. Tal redenção que vem pela morte de Jesus Cristo na cruz, assegurada por sua ressurreição, nos diz o que devemos ser e quem devemos ser. É Ele quem nos dá coragem de, por causa de Jesus Cristo, virarmos a página da nossa história. Nos dá forças para quebrarmos paradigmas, para mudarmos conceitos de vida, e nos dá forças também para enfrentarmos as lutas, aos desafios e sofrimentos, só que vale a pena. Sabe? Vale a pena deixar Jesus, vale a pena deixar Jesus entrar em nossas vidas como o bendito que vem da parte de Deus. Só assim ousaremos compreender em parte o amor que vem da cruz, aonde Ele, Jesus, com suas mãos sujas de sangue, lavou as minhas. O amor que vem da cruz, no qual Ele, com o seu rosto tenso pela dor, me traz o alívio de Deus, a paz de Deus, que excede a toda compreensão, diz o oráculo divino. O amor que vem da cruz, de onde Ele, Jesus, mergulhou nas profundezas da morte para trazer vida e vida para sempre, assegurando para você, com a sua ressurreição, se você crer, que vamos ter conosco, enquanto aqui vivermos e para sempre, um Cristo vivo, juntinho, pertinho de nós. Então, meus amados, nós, se temos a Jesus como Senhor e Salvador absoluto, podemos fazer nossas as palavras e repeti-la, não só no domingo de Ramos, mas em todos os dias do ano. Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Participemos, igreja, do louvor e consagração. Leiamos o texto. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Salmos 96, 8. Igreja em ação com o nosso irmão Gilberto. Som. Bom dia, amada igreja. Deus abençoe a todos neste domingo que o Senhor nos tem dado para celebrar o seu santo nome. Nós vamos iniciar aqui a questão das programações, né, da Igreja em Ação, falando sobre a união de casais, como sempre falamos. Neste domingo, especialmente, nós temos aí uma mensagem do pastor Gilberto para a gente, um convite.
Queridos, saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por 2 domingos, a partir deste domingo, estaremos estudando na União de Casais sobre o tema A Família e os Desafios Cristãos para o Mundo Contemporâneo. É um tema muito pertinente para as nossas famílias. Espero você lá, nesta tarde. Que Deus te abençoe. Então, hoje, às 17h30, né, nós teremos a presença do pastor Gilberto com a primeira parte dessa palestra, né? Então, prestigie, esteja conosco hoje, a partir das 17h30. O pastor Gilberto não está na selva amazônica não, tá, gente? Aquele matagal ali é apenas um jardim da casa onde ele está, em São Paulo, ainda está retornando para o Rio de Janeiro. Nós temos o Departamento de Assistência Social, que essa semana, na última quinta-feira, fez a distribuição das cestas de alimentos a famílias carentes cadastradas pela igreja e outras que também não são cadastradas, mas estiveram aqui recebendo a alimentação. Cumprimos, né, o protocolo que nos é exigido, né, do distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, mesmo sendo um grupo razoavelmente grande, como a gente tem falado aqui, né? A irmã Simone esteve na distribuição, já que a irmã Leila também ainda se encontra mais em casa devido à pandemia. Ela já foi vacinada, mas talvez mês que vem já esteja retornando às suas atividades aqui na igreja. Então, nós tivemos aí distribuição de roupas, tá? Tivemos a distribuição de alimentos, e eu quero aqui agradecer aos irmãos que vieram à igreja, trouxeram alimentação, depositaram nas contas da igreja, para nós suprirmos a necessidade daqueles que estão realmente passando por um momento difícil, até com falta de alimentos nas suas dispensas. Tá? Muito obrigado aos irmãos que estiveram presentes conosco nesta oportunidade. Hoje nós teremos a Unijovem online, no Google Mix. Tá? Então, os irmãos e jovens de nossa igreja que gostariam, né, estar conosco, hoje às 16 horas, tá, na União de Jovens, através da plataforma Google Mix. Mix, não tem problema não. Isso aqui é uma questão de tradução aqui do meu português, tá? Ninguém manda colocar essas coisas em inglês, tá? Coloca em português que fica tudo mais fácil. Mas tudo bem, vocês podem entender o recado, né? Hoje, às 16 horas, União de Jovens no Google Meets. Burkina Faso, né? Burkina Faso nós sempre falamos, e vamos continuar falando, sobre o nosso compromisso com a Junta de Missões Mundiais. Então, nós continuamos com esse propósito, né, de continuar levantando os recursos próprios do Conselho Missionário para fazermos face aí aos nossos compromissos com a Junta de Missões Mundiais. Os irmãos que ainda não se empreenderam, que não tomaram esse compromisso, que o façam, né, ajudando assim a obra do Senhor, contribuindo assim, né, com o privilégio, né, de estar participando da obra do Senhor através de uma oferta especial para Burkina Faso. E no mais, agradecer, né? Agradecer aos irmãos. Nós temos aí as contas da igreja que vão ser projetadas aí, e nós queremos de uma maneira muito especial, né? A gratidão. A gratidão é uma coisa muito especial, uma coisa muito boa, que o nosso coração fica alegre em ver que os irmãos estão se dispondo, continuando se dispondo a contribuir, fazendo, né, aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é continuar pregando o seu evangelho aqui, né, em outros lugares, atendendo ao carente, ao necessitado. Muito obrigado, irmãos, pela sua participação nos dízimos das ofertas à tua igreja, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesse local. Que Deus os abençoe, tenham um bom almoço, que a paz de Deus continue reinando nas suas vidas e em suas casas. Louvemos a Deus com o hino de número 60, do Inário para o Culto Cristão. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Quase que eu ia, Anderson. Vamos juntos. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai, jubilosos e
contentes, hinos a Jesus cantai, para livrar-nos do pecado, triste morte padeceu, triunfando dessa morte, ele vida eterna deu. Cristo Redentor divino, o pecado aniquilou e alcançou a mesma bênção para os que ele resgatou. Eis milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Aleluia, aleluia, a Jesus rendei louvor. Aleluia, eternamente ao bendito Redentor, ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Nós vamos cumprimentar os nossos aniversariantes. E você que está em casa com alguém que faz aniversário nesta semana, que você dê um abraço fraterno em nome da nossa igreja a esse irmão, a esse amigo que aniversaria esta semana. Dia 28, André Teodoro Causolari Silva. 29, Jaleci Gonçalves Felizardo, Maria de Lourdes Ignácio Soares, Rosemary Ignácio Soares de Almeida. Dia 30, Daniele Guerra Oliveira, Leonele Andresa Bressolim Batista. Dia 1º, Anderson Marinho da Silva, Ronier Pereira Lopes de Almeida, Sérgio Pinto. Dia 2, Célia Maria Ferreira Pinto, Dulcineia da Fonseca Maia, João Costa de Matos. Dia 3, Ana Laura Belisário, Anilce Oliveira Vondrasek, Diego de Oliveira Alcântara, Eduardo Ferreira Borges. Aniversário de casamento, dia 28, Luiz e Kátia Mariano, bodas de erva, 29 anos. Renato e Vanusa, bodas de palha, 23 anos. 29, Joaquim e Simone, bodas de renda, 13 anos. Osmar e Edna, bodas de alabastro, 46 anos. João e Ivanete, bodas de jaspe, 47 anos. Ricardo e Isabel, bodas de algodão, 2 anos. 31, João e Elisângela, bodas de marfim, 14 anos. Luiz e Lenita, bodas de rosa, 17 anos. Wanderson e Leila, bodas de porcelana, 20 anos. Dia 17, Luiz Henrique e Renata, bodas de turquesa, 18 anos. Louvemos ao Senhor com o nosso cântico especial. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você.
querido Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, pela oportunidade que tu concedes à tua igreja de estar reunida em teu nome, para te cultuar, para te oferecer ações de graças. Obrigado a Deus pela fidelidade dos teus servos, que tem mantido esta obra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por cada vida que tem trazido ao altar a sua contribuição e seus mantimentos. Muito obrigado a Deus. Dá saúde, abre porta de trabalho para a tua igreja, que nós possamos alegremente, Senhor, contribuir para a tua obra. Muito obrigado a Deus por aqueles que fazem aniversário esta semana, pelos aniversários de casamento. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por essas vidas. Esteja com os teus servos, derramando sobre eles as tuas ricas bênçãos. Muito obrigado a Deus pelos projetos da nossa igreja. Muito obrigado a Deus por tudo que a nossa igreja tem investido no teu reino. Abençoa, Senhor, cada servo teu nesta tarde. Muito obrigado a Deus pelo pão de cada dia que não tem faltado em nossas mesas. Muito obrigado a Deus pelos ministérios da nossa igreja, pelo pastor Valdemir, sua família, seus netos, seus genros, suas filhas. Muito obrigado a Deus pela vida de Helenir. Esteja com a tua serva. Visita, Senhor, a tua igreja. Que haja paz, que haja cura, que haja renovo. Muito obrigado a Deus pela mídia, pela música da nossa igreja, pelo nosso ministro de música, sua família. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém. Participemos, igreja, da nossa declaração final. Leamos juntos. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Salmos 59, 17. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que é que nós dizemos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Preocupemos-nos, né? Está faltando o texto aí. Com os drogados, necessitados, as viúvas sem recursos e órfãos. Entramos para adorar, saiamos para servir. Amém.